sobre esse comunicado oficial, a gente vai seguir explorando um pouco mais esse tema, porque está um mal-estar danado. O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, até criticou agora publicamente a demora do Palácio do Planalto em enviar a mensagem oficial com a indicação do Jorge Messias ao STF. Vamos ao vivo então com a Vitória Bel, ela que apura tudo, as informações de bastidores, né, Vitória? Então já houve esse comunicado oficial, porque antes era só informação de bastidor, né? E até pauta bomba para cá, reivindicação para lá, e agora de fato um pronunciamento oficial do Davi Alcolumbre, que ele disse que até interfere no cronograma oficial da casa. É isso? Muito boa tarde a você. Pois é, isso mesmo. E Davi Alcolumbre, de acordo com aliados do presidente, está realmente extremamente irritado com o governo, com o Palácio do Planalto, e por isso decidiu divulgar essa nota hoje, principalmente depois que foi divulgado pela imprensa em diversas colunas de diferentes sites que Davi Alcolumbre estaria interessado em cargos em bancos públicos. Isso foi noticiado, por exemplo, pela coluna do Lauro Jardim no Globo, também pelo Metrópolis, e isso teria incomodado e muito Davi Alcolumbre, porque ele tem enxergado que o executivo está espalhando o que ele chama de falsa impressão de que ele estaria pedindo, portanto, cargos em troca de apoiar o nome de Jorge Messias, o que ele nega veementemente. E como vocês estavam destacando, ele disse inclusive que é preciso que os poderes se respeitem, e pediu também respeito à prerrogativa do Senado Federal de aprovar ou rejeitar indicados ao Supremo Tribunal Federal. Alcolumbre disse ainda que nenhum poder deve se julgar acima do outro e ninguém detém o monopólio da razão. Ele disse ainda que causa perplexidade o fato justamente do governo ainda não ter enviado essa mensagem oficializando, formalizando o nome de Jorge Messias, justamente porque ele enxerga, como você disse, uma tentativa de modificar e de atrasar o calendário do Senado Federal, que é justamente uma prerrogativa do Senado estabelecer quando que aconteceria a sabatina e também a votação do nome do Jorge Messias indicado ao STF. Isso porque, apesar do Lula ter divulgado nas suas redes sociais e também por meio do Diário Oficial da União a indicação de Jorge Messias ao STF, essa mensagem oficial que o Planalto precisa mandar para o Senado é essencial, porque sem esse documento não é possível marcar a sabatina. E é desse documento que o presidente Davi Alcolumbre disse que o Planalto não está enviando, de acordo, portanto, com Alcolumbre, de propósito para causar interferência no cronograma estabelecido pela casa. Lembrando que Davi Alcolumbre queria que essa sabatina de Jorge Messias acontecesse no dia 10 de dezembro. Outro trecho também da nota de Davi Alcolumbre que a gente destaca é que ele disse o seguinte: se é certa a prerrogativa do presidente da República de indicar ministros ao STF, também é prerrogativa do Senado escolher, aprovando ou rejeitando o nome. E é fundamental nesse processo que os poderes se respeitem. Bom, a expectativa é que ao longo da semana o Palácio do Planalto tente fazer novas conversas e contatos com o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, tentando, por exemplo, uma conversa direta entre Lula e Alcolumbre. Lembrando que Lula fez essa indicação de Jorge Messias sem um diálogo prévio com Davi Alcolumbre, também de acordo com aliados do presidente do Senado. Foi isso que o incomodou muito, ficar sabendo da indicação oficialmente pela imprensa e por redes sociais, e não por uma simples ligação do presidente da República. O que a gente também destaca é que, apesar de Alcolumbre estar contra essa nomeação de Jorge Messias, o relator que deve dar o parecer sobre se Messias é ou não apto a realmente ocupar esse cargo no STF, o Everton Rocha, que é do PDT, já disse aos líderes do Senado que deve sim dar um parecer favorável ao Jorge Messias, justamente por entender que ele tem sim conhecimentos jurídicos, mas vai entrar na votação justamente não apenas esse parecer ou os saberes jurídicos de Jorge Messias. De acordo com os líderes, vai pesar sim e muito na votação a relação entre o Senado e o Palácio do Planalto.
É com vocês. E claro que a gente seguirá acompanhando todos os detalhes, né, Vitória Bel? Muito obrigado pelas suas informações, ao vivo, direto da capital federal. Vamos voltar a repercutir aqui com Rodolfo Maris, porque de fato a indicação do Messias é polêmica, causou mal-estar, até mesmo, né, durante essa semana. Tanto o presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Mota, como também o próprio Alcolumbre, presidente do Senado, não foram à cerimônia que celebrou ali a isenção do imposto de renda, como uma alusão dizendo, olha, nós não estamos juntos e de fato não estamos gostando da postura do governo federal em relação às mais diferentes pautas. E essa é uma delas, né, Rodolfo? Justamente porque também havia expectativa de indicação de mulheres, enfim, uma série de mal-estar. Sim, exatamente. Se nós tivermos aqui no Lula 1 e no Lula 2 um presidente com uma excelência de comunicação, dita isso não só por nós aqui da imprensa, mas pela população. Nós estamos vendo agora o Lula 3 que tem muita dificuldade de se comunicar, principalmente com os seus pares. Davi Alcolumbre, presidente do Senado, deveria ter sido alertado sobre as indicações do Lula. Eu fico imaginando agora, David, a cabeça do Rodrigo Pacheco, que estava aí quase que entrando aí para um grande nome no STF e acabou sendo retirado pela porta do fundo a essa nomeação. E sobre as mulheres, eu fico imaginando agora essas pautas que foram levantadas, principalmente pela classe artística, de que deveria sim ter tido uma mulher ali, não só pelo fato dela ser mulher, mas sim pela competência dentro dos seus cargos. E não tivemos uma indicação. E essa não é a primeira vez que o Lula faz isso. Não, é a terceira vez. Nós tivemos aqui já 2 possibilidades de indicação e essa agora vindo com uma terceira, mais um tapa na cara das pessoas que defenderam esse governo, dizendo que necessariamente deveria ter uma mulher. Na minha opinião, deveria sim, mas não pelo fato de ser mulher, mas sim pela competência. E o Lula cai mais uma vez nesse esquema de não saber se comunicar e agora nessa queda de braço com o presidente do Senado, Davi Alcolumbre. Isso é péssimo para ele. Até porque os nomes que foram cogitados, o currículo era muito bom de ambas as mulheres que chegaram a ser cogitadas, até a presidente, né, ministra da Corte do Supremo Tribunal de Justiça.